Muito bem, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu estou aqui mais uma vez para trazermos um assunto interessante, para aprendermos mais da pessoa do Senhor Jesus, que é um dos temas, ou é o tema principal da Bíblia Sagrada, né? Eu entendo, tem pessoas que têm uma predileção muito grande por outras doutrinas. Agora, há dias estava vendo um pastor, até um amigo, e ele dizendo num vídeo no YouTube que a sua doutrina da teologia sistemática preferida era a angelologia. Eu respeito o pastor, mas não é uma doutrina principal, né? Então, a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, a doutrina de Deus, são as doutrinas que eu considero realmente fundamentais, além das outras, e que, portanto, requer uma atenção maior. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o que se chama a autoconsciência de Jesus. Ou seja, o que Jesus pensava ou declarava sobre si mesmo. Como Jesus se via e como ele se declarava diante das pessoas que lhe escutavam. Por que essa doutrina é importante? Porque há muitos estudiosos, até estudiosos do Novo Testamento e muitas outras pessoas, que dizem que Jesus nunca fez uma alegação explícita de que ele era Deus. Jesus nunca chegou abertamente diante dos judeus, diante das pessoas, ou nem mesmo para os seus discípulos, para dizer: eu sou Deus igual ao Pai. De fato, Jesus não disse isso com essas palavras. Mas nós podemos ver que Jesus fez diversas alegações, fez inúmeras declarações que soariam totalmente impróprias se fossem proferidas por alguém que não era Deus, especialmente que quando alguém não quer considerar Jesus como Deus, ele tem que considerá-lo pelo menos como um homem justo, um homem bom, como um mestre, como alguém que está ensinando a verdade, uma pessoa que fala realmente algo muito sério. Então, se alguém é um mestre da verdade, um homem justo, e faz esse tipo de declaração que nós vamos ver, ou nós temos que considerar que, de fato, ele está se colocando como Deus, ou então teríamos que desconsiderar toda essa boa figura de mestre, de homem justo que nós teríamos sobre Jesus. Porque analisando as declarações que ele faz sobre a sua própria pessoa, conforme os evangelhos vão nos apresentar, nós vamos ver que Jesus tinha uma clara consciência de quem ele era, e ele era Deus. Ele fez alegações que não tinham nenhum sentido se ele não tivesse essa consciência de que ele era Deus. E nós vamos ver que os judeus, especialmente, que estavam ouvindo as suas alegações, as suas declarações, diversas vezes, não só o acusaram de blasfêmia, como pegaram em pedras para matá-lo, uma vez que essa era a pena prescrita na lei de Moisés para a blasfêmia contra Deus. Se os judeus quisessem matar Jesus apenas porque ele falava de uma forma desfavorável a eles, apenas uma questão de não ter uma valorização por Jesus como eles achavam que deveria ter, então isso aí seria tentativa de homicídio, eles seriam culpados por isso. Portanto, a queixa que eles tinham com Jesus era muito mais do que simplesmente um desentendimento entre eles. Eles acusavam Jesus de blasfemar contra Deus ao equivaler-se, equiparar-se, se colocar na mesma posição de Deus ou fazer declarações que implicitamente ele dizia que era semelhante ao Pai. E eu quero começar lendo aqui um texto que é uma dessas ocorrências que os judeus entendem que Jesus está fazendo uma alegação que é própria exclusivamente da divindade e por isso querem matá-lo. Está lá em João, capítulo 10, verso 30
em diante, que diz assim: eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Veja que fica claro aqui que eles entenderam que, por esse tipo de declaração, de alegação que Jesus estava fazendo, ele estava, então, declarando-se igual a Deus, o que para eles era uma calúnia, uma blasfêmia, e que, portanto, deveria sofrer a pena prevista na lei, que era a morte por apedrejamento. Assim nós percebemos, queridos, e vamos ver aqui diversas dessas declarações, que as narrativas dos evangelhos mostram que Jesus tinha consciência de que ele era muito mais do que um simples homem, muito mais do que um profeta, muito mais do que simplesmente um enviado de Deus, muito mais do que o Messias que os judeus esperavam. Jesus via a si mesmo como Deus, e declarava por meio dessas alegações que vamos ver, que são contundentes, que são totalmente inadequadas para qualquer um que não fosse Deus, sendo um homem justo e humilde como Jesus era, seriam totalmente inadequadas às declarações que vemos se ele de fato não fosse Deus. Então, o primeiro grupo de alegações, nós vamos ver que Jesus atribuiu a si mesmo poderes e ações que são prerrogativas exclusivas de Deus. A mais forte delas é que ele afirmou que tinha autoridade para perdoar pecados. O texto é bastante conhecido, né? Marcos capítulo 2, também Mateus capítulo 9 e Lucas capítulo 5, aquele episódio que trazem um paralítico e abrem um buraco no telhado da casa que Jesus estava lá em Cafarnaum para descer o homem à sua frente. Jesus, em vez de simplesmente curar o paralítico, que era o que eles esperavam, ele vai dirigir-se ao paralítico e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí os escribas, os fariseus, aqueles que estavam ali, que entendem o que é que ele está querendo dizer, dizem: mas quem pode perdoar pecados senão Deus? Porque nós vamos ver no Antigo Testamento que diversas passagens mostram claramente que Deus é aquele que perdoa pecados. O Salmo 103, o verso 3, bastante conhecido, né? Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nós vemos que Deus é quem tem o direito e a autoridade para perdoar pecados. Porque perdoar um pecado que alguém fez contra mim, eu posso até dizer: não, tudo bem, eu lhe perdoo. Mas considerando, em primeiro lugar, que em última instância, Deus é o alvo de toda ofensa, de todo pecado, ou seja, todo pecado, na realidade, em última instância, é contra Deus. E considerando que Jesus não está perdoando algo que aquele homem fez contra ele, Jesus, mas sim perdoando tudo que ele tenha feito contra os outros. Assim, só Deus poderia fazer, nem mesmo o Messias teria tal poder. E aí Jesus vai, diante daquilo que os homens estavam ali pensando, ele vai dizer: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, porque a questão dos fariseus era: ninguém pode, ou seja, tem a habilidade de perdoar pecados do que Deus, senão Deus. Jesus diz: eu tenho não somente a habilidade, mas eu tenho a autoridade para perdoar pecados, o que seria algo exclusivo de Deus. E aí ele cura o paralítico. E o texto diz que os homens ali temeram ao Senhor. A Revista Corrigida de Almeida, que está baseada em outro grupo de manuscritos, diz que eles ficaram maravilhados. Mas o melhor grupo de manuscritos, na realidade, diz:
como na Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a NVI, que eles temeram a Jesus, que eles tiveram temor e glorificaram a Deus. Então, o temor é reação adequada diante daquele que pode perdoar pecados, e esse temor diante de alguém que pode perdoar pecados e, portanto, que é Deus, é que leva os homens a louvar, e ele diz, eles glorificavam a Deus. Então, Jesus primeiro disse e mostrou que tinha poder para perdoar pecados. Depois nós vamos ver que Jesus disse que tinha poder para vivificar e ressuscitar os mortos. João, no capítulo 5, nós vamos encontrar um texto que tem diversas declarações desta natureza feitas pelo Senhor Jesus. Ele disse no verso 21, João 5 e 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Jesus está dizendo que ele tem poder para ressuscitar os mortos, algo que somente Deus tem o poder. Nós vamos encontrar, por exemplo, lá no segundo livro dos reis, quando Naamã dirige uma carta ao rei, e o rei recebeu a carta e disse, sou eu, por acaso, Deus que possa matar e vivificar? Como nós vamos ver também o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, verso 9, ele diz que estava passando por uma situação que ele achou que ia morrer, ele diz, mas nós confiamos em Deus que ressuscita os mortos. Somente Deus tem o poder de ressuscitar, de vivificar os mortos, mas Jesus não só alegou que tinha este poder, conforme ele disse aqui, da mesma forma que o Pai pode fazer, como ele ressuscitou diversas pessoas, né? O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o Lázaro, e a maior prova disso foi, sem dúvida, ressuscitar a si mesmo. Porque em João capítulo 10, nesses textos aqui de João, nós temos diversas dessas declarações, né? Nós vamos ver que Jesus diz que ele tem poder para dar a sua vida e tem poder para tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu voluntariamente a dou, ele diz em João capítulo 10, e o verso 18, eu tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Então ele vivificou a si mesmo. Poder de dar a vida é um poder que só Deus tem, portanto, quando ele diz que pode fazer isso, ele está fazendo uma declaração onde ele mostra a sua divindade. Também Jesus vai fazer declarações que mostram a sua pré-existência antes do seu nascimento, da sua encarnação. João capítulo 8, né, um texto bastante conhecido, verso 58, onde Jesus vai dizer, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí o verso 59 diz, então pegaram em pedras para lhe atirarem. Por que eles pegaram em pedras? Porque entenderam que, ao afirmar que ele já existia no tempo de Abraão, e mais do que isso, ao usar essa forma, eu sou, que é a mesma forma como o Pai se apresenta a Moisés, dando a sua revelação maior de quem ele era, lá em Êxodo capítulo 3, o verso 14, né? O eu sou equivale ao tetragrama divino, ou seja, as 4 letras que formam o nome de Deus, que na nossa Bíblia é traduzida por Jeová. Dizer eu sou, Jesus estava afirmando aí que ele era tão Deus como o Pai, e por isso essa reivindicação de divindade ficou muito clara para os judeus, eles quiseram apedrejá-lo por blasfêmia. Nós vamos ver que lá em João capítulo 17, que eu vou falar um pouco mais desse texto mais adiante, mas Jesus diz que ele tinha a glória com o Pai antes da fundação do mundo. Isso são afirmações que mostram a pré-existência de Cristo, e isso, portanto, é um atributo da divindade, que é a eternidade, né? Existir desde todo o tempo antes da fundação do mundo, portanto, implica em eternidade, que é um atributo de Deus. Além do mais,
nós vamos ver que Jesus afirmou ter a mesma natureza de vida que existe somente em Deus, o Pai. De novo, no capítulo 5 de João, o verso 26, ele vai dizer, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele não está dizendo simplesmente que ele é vivo, que ele tem vida. Ele está dizendo que ele tem autoexistência, que ele tem vida em si mesmo. Esse atributo de ser a própria fonte da sua vida, ou seja, de ter autoexistência, ou que na teologia também é chamado de aceidade, o atributo de existir por si mesmo, é exclusivo de Deus. E somente Deus poderia ser a causa da sua própria existência, né? Todas as outras coisas foram criadas por ele. Porém, Jesus está dizendo que tem o mesmo tipo de vida, ou seja, é a fonte de vida da sua própria vida, assim como o Pai é. E lá em João, capítulo 1, no prólogo do seu evangelho, João também diz no verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele não está dizendo que Jesus apenas era vivo ou poderia trazer vida aos mortos, mas ele diz que ele era a vida, ele é a fonte da vida. Nós vamos ver outra declaração, que Jesus declarou ser o único caminho para a salvação, o verdadeiro objeto da fé salvadora. Aí nós vamos encontrar diversos textos, né? Como João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós vamos encontrar também Jesus dizendo que se não crescem nele, morreriam em seus pecados, quem não cresce nele não poderia ser salvo, alguém seria salvo por crer nele. Enfim, são muitas declarações, mas nós encontramos esse tipo de declaração sendo feita por Deus lá no Antigo Testamento, como Isaías 43 e o verso 11, onde ele diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Se Deus é o único que pode salvar, se ele é o Salvador, e agora Jesus diz que ele é quem salva, e quem não crê nele vai morrer em seus pecados, que ele faz aqui essa declaração em João capítulo 8, né? É um texto riquíssimo de declarações cristológicas, esse texto de João capítulo 5 até o verso 10. E Jesus diz então, verso 24, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ele requer então que os homens creiam nele. E quer que creiam nele da mesma forma como criam no Pai. João capítulo 14, né? Credes em Deus, crede também em mim. Jesus está querendo que os homens tenham nele o mesmo tipo de fé que colocariam em Deus o Pai, o que o torna, portanto, semelhante a Deus. Além disso, nós vamos ver que Jesus exigiu dos homens a mais alta lealdade. Ele vai dizer em diversas passagens que quem não negasse a si mesmo e quem não o amasse mais do que pai, mãe, mulher, filhos, quem não tivesse por ele a mais alta lealdade, não poderia ser seu discípulo. Ele requereu, então, dos homens esse tipo de lealdade plena. Só que o primeiro e maior dos mandamentos, na própria expressão do Senhor Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao Senhor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, ou seja, amá-lo acima de todas as coisas é o primeiro mandamento. Se Jesus requer que ele seja amado desse jeito, então ele está se colocando como Deus, a quem e somente a quem esse tipo de amor deve ser dado. E ainda dentro desse primeiro grupo, Jesus disse que vai julgar todos os homens. Nós vamos encontrar Mateus capítulo 25, a chamada parábola dos bodes e das ovelhas, que alguém não considera realmente uma parábola, mas uma metáfora. Nós vamos encontrar em outros textos Jesus colocando-se como aquele que irá julgar os homens, que irá separar os homens e que, portanto,
o juiz das nações, o juiz maior será ele, sendo que esse tipo de poder e autoridade é uma prerrogativa que Deus havia atribuído a si próprio, o Pai, né, no Antigo Testamento, dizendo que ele julgaria os homens e as pessoas. Então, ao dizer que Jesus é esse juiz que vai separar os homens bons dos homens maus, ele se coloca no lugar de Deus. Todas essas alegações já deveriam ser suficientes para entender que Jesus estava declarando-se Deus. Que ele, mesmo que não dissesse com todas as letras, eu sou Deus, mas num ambiente teístico, num ambiente monoteísta, onde só há um Deus, nenhum outro pode ser adorado, nenhum outro pode ter esse tipo de lealdade, essas prerrogativas todas, só havia uma maneira de considerar. Ou Jesus é Deus, ou os judeus estavam certos em querer apedrejá-lo, porque ele, de fato, estava blasfemando contra Deus. Ainda no segundo grupo de alegações, nós vamos ver que Jesus afirmou ter um nível de autoridade sobre a lei de Deus, sobre instituições divinas, como só Deus poderia ter, só Deus poderia exercer esse nível de autoridade. Primeiro, ele afirmou que tinha autoridade sobre as Escrituras, no mesmo nível da autoridade da lei de Moisés ou dos profetas e até acima delas, porque ele está ressignificando os mandamentos. Jesus disse que tinha poder ou tinha autoridade para fazer isso. Jesus, no Sermão do Monte, ele vai citar alguns dos 10 mandamentos e ele vai dizer, ouviste o que foi dito, não matarás. Ora, esses mandamentos, queridos, nós precisamos entender que ele está falando do símbolo máximo do mandamento de Deus ao homem, porque Deus, o próprio Deus, escreveu na pedra esses mandamentos e deu a Moisés. Se fossem encontradas hoje essas tábuas da lei, né, que eram para estar, ou devem estar dentro da arca da aliança, né, que já muita gente tentou encontrar, inclusive Indiana Jones no filme, né? Mas ninguém sabe onde ela está e se ainda de fato existem. Há muitas teorias sobre isso. Lá estão as tábuas que foi o próprio dedo de Deus que escreveu. Agora Jesus está dizendo, eu vou mudar esta escrita. É como se alguém fosse lá nessas pedras, pegasse uma caneta dessas de escrever, né, em qualquer superfície e dissesse, ó, aqui está escrito, não matarás, mas eu vou fazer um acréscimo. Ora, isso seria uma loucura se essa pessoa que estivesse fazendo tal ajuste na lei não fosse Deus, não fosse o próprio Deus para ter autoridade, então, para reescrever ou ressignificar ou ampliar alguns dos mandamentos que estão na lei de Moisés. Também, Jesus declarou que tinha autoridade sobre o templo. Jesus vai chegar no templo e vai simplesmente expulsar os cambistas, derrubar as mesas que vendiam os animais e que trocavam as moedas ali. E ele vai chamar essa casa, o templo, de a minha casa. Ele disse, vós ouviste o que foi dito, a minha casa será chamada casa de oração. Ele está purificando a sua casa, chamando de Deus, e a autoridade com que ele faz isso, que é questionada pelos principais dos sacerdotes e dos anciãos, com que autoridade tu fazes isso? Lá em Mateus capítulo 21, está essa história. Jesus vai dizer, se vocês disserem se o batismo de João é de Deus ou dos homens, eu digo com que autoridade eu faço isso. Como eles não quiseram dizer para não se comprometer com o povo, Jesus disse que não ia dizer, então, com que autoridade ele realizava essa limpeza na casa de Deus, que ele chama de sua. Porém, em seguida, ele vai contar algumas parábolas, e numa delas, a chamada parábola dos lavradores maus, capítulo 21, verso 33 em diante de Mateus. Na parábola, obviamente, ele é
o filho do senhor da vinha, o herdeiro, e também a pedra eleita, que foi rejeitada. Então fica claro aí que Jesus está declarando autoridade sobre a casa de Deus, sobre o templo que ele chama de sua casa. Também nós vamos encontrar lá em Marcos capítulo 2, verso 27 em diante, Jesus afirma ser o Senhor do sábado. Ele diz que tem autoridade para mudar, inclusive, o significado do sábado, que foi definido por Deus. Foi Deus quem estabeleceu o sábado e, portanto, somente alguém igual a Deus, com a mesma autoridade, poderia anular ou modificar essa norma que Deus deu em relação ao sábado. Lá em João, capítulo 5, quando Jesus cura aquele paralítico que está junto ao tanque de Betesda, e era sábado, há muitas disputas sobre o sábado que vão precipitar diversas declarações, dessas declarações cristológicas de evidência de divindade que Jesus vai fazer. Então, Jesus curou o homem no sábado, mandou que ele levasse a sua cama ou a sua esteira para casa. Os líderes judeus encontram com o homem, o reprovam por estar fazendo isso no sábado, e ele diz que quem o curou mandou fazer isso. Quando eles vão, então, acusar Jesus, Jesus se defende daquela acusação, fazendo uma declaração extraordinária. João, capítulo 5, e o verso 17... O verso 16 diz assim: por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Então, ele estaria quebrando a lei do sábado. Mas o verso 17, Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa é uma declaração extraordinária, porque os rabinos, alguns dos principais rabinos de Israel, fazendo as suas considerações sobre o sábado, eles entendem que Deus trabalha no sábado, porque, obviamente, todo o universo e sua preservação dependem do trabalhar de Deus. No entanto, Deus não pode ser acusado de transgredir a lei do sábado, porque Deus não move nada para fora da sua casa, do seu lugar. Veja, o trabalho do sábado, principalmente, você não podia tirar alguma coisa da sua casa e levar para um outro lugar. Mas dentro da sua casa, algumas coisas eram permitidas. Considerando, então, que o universo inteiro era a casa de Deus, então eles entendem que Deus, ao trabalhar na sua casa, ou seja, ao sustentar o universo, ele não pode ser acusado de transgredir a lei do sábado. E Jesus diz que ele trabalha como o Pai. Ele trabalha também dentro da sua casa, do seu universo, ele se equipara ao Pai e, portanto, pode ser que não seja a acusação verdadeira contra ele, né? Ele pode ser inocentado da acusação de quebrar o sábado, uma vez que o Pai também não pode ser acusado de transgredir essa lei ao trabalhar no sábado. Essa é uma declaração notadamente cristológica de divindade, tanto que o texto deixa claro que é mais uma das ocasiões que os judeus queriam matá-lo. Então, nesse segundo grupo, Jesus, no primeiro ele alega ter ações e poderes que só Deus tem. Nesse segundo ele alega ter autoridade sobre algumas coisas de Deus que somente Deus poderia ter. Mas ainda há um terceiro grupo que Jesus alegou várias vezes possuir um relacionamento tão íntimo com o Pai que seria totalmente incomum, seria muito, muito impróprio caso o Filho não fosse também Deus, não fosse igual a Deus. E aí nós já lemos a primeira alegação de Jesus, João capítulo 10, e o verso 30, quando ele diz: eu e o Pai somos um. Ele disse que então é igual a Deus. No capítulo 14, ele, diante de Filipe, que diz: mostra-nos o Pai, ele diz que quem conhece a ele é o mesmo que conhecer ao Pai. Ele diz lá em Mateus capítulo 11 que somente o Filho conhece o Pai e pode revelar a quem ele quiser.
Então, ao declarar que ele é um com o Pai, ele declara a sua divindade, algo que os judeus não esperavam nem mesmo do Messias. Por isso que os judeus querem apedrejá-lo, porque esse tipo de relacionamento não era possível para qualquer pessoa. Jesus também afirmou que quem honra o Filho, quem o honra, está honrando o Pai. Lá em João, capítulo 5, verso 22 em diante, num ambiente em que adorar a Deus e só a Deus, né, conforme o Shema dizia, o nosso Deus é o único Deus, dizer que quem não honrasse a ele estaria desonrando a Deus, isso seria realmente uma loucura se essa pessoa não fosse Deus. E lá em João capítulo 17, no verso 5, nós já lemos Jesus dizendo que ele tinha a mesma glória que o Pai, a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, e isso não poderia, obviamente, ser dito de forma alguma, porque Deus, lá em Isaías 42, verso 8, diz: a minha glória eu não darei a outro. Se Deus não reparte a sua glória com ninguém, então com quem seria esse que agora diz que tinha a mesma glória que o Pai? Ou ele era o mesmo Deus, ou seja, da mesma essência, ou ele teria a mesma divindade, a mesma substância do Pai, ou então realmente alguém que deveria ser considerado completamente louco de estar fazendo esse tipo de alegação. Jesus também atribuiu a si mesmo, queridos, a posse de diversos elementos que são exclusivos de Deus. Mateus capítulo 13, que é as parábolas do reino, né, no capítulo 13 de Mateus e um pouco também no capítulo 4 de Marcos, Jesus vai contar as parábolas do reino, e nessas parábolas ele vai deixar claro que o reino dos céus é também o seu reino. Mateus capítulo 13 e o verso 41, ele diz que mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e praticam uma iniquidade. Então Jesus está declarando que o reino de Deus, ou o reino dos céus, conforme Mateus diz muitas vezes, é o seu reino. Ele é o rei também ali, ele também é o soberano nesse reino. E no mesmo texto nós já lemos que ele diz que o Filho do Homem enviará os seus anjos, os anjos que são chamados de anjos de Deus. Eles, agora no texto de Mateus 13, eram anjos de Jesus, que ele poderia enviá-los. Ora, quem chamaria? Ele não está falando aqui do meu anjo, no mesmo sentido que a Universal prega que você chame o seu anjo da guarda, né? o seu anjo forte. Não é esse tipo de coisa. Ele está falando do anjo que está debaixo da sua autoridade, o anjo que lhe serve, que ele pode enviar para realizar qualquer missão. Obviamente, somente Deus poderia ter esse tipo de autoridade sobre os anjos. Jesus está dizendo, o Filho do Homem enviará os seus anjos. Essa maneira de falar, né, na terceira pessoa, mas ele está falando sobre si mesmo. É a forma dele colocar, usando esse que é um dos grandes títulos que ele utiliza nos evangelhos, o Filho do Homem. Além do mais, uma das grandes razões por que os judeus quiseram apedrejar Jesus é que ele aceitou a adoração. Ele aceitou a adoração dos seus próprios discípulos, como, por exemplo, lá em Mateus capítulo 14, quando Jesus acalmou a tempestade. O texto diz que quando ele entrou no barco, uma vez feito aquele grande milagre, mostrando o seu poder sobre a natureza, os seus discípulos o adoraram. Nós vamos encontrar também, após a ressurreição, que as mulheres, os discípulos, quando encontram com Jesus, o adoram. Inclusive, nós vamos encontrar lá em João capítulo 20, Tomé
dirigindo-se a Jesus e dizendo: Senhor meu e Deus meu. Além dos seus próprios discípulos, outras pessoas adoraram a Jesus. O cego que teve a visão restaurada, João capítulo 9, aqui ele adora ao Senhor. Nós vamos encontrar também a mulher Ciro-fenícia, que adora ao Senhor. O leproso samaritano que foi curado lá em Lucas capítulo 17, adora ao Senhor. O texto diz que ele voltou glorificando a Deus e adorou ao Senhor Jesus. Uma clara demonstração do reconhecimento da divindade. Esse tipo de adoração, somente Deus poderia ter. Se Jesus não fosse Deus, ele teria a obrigação, sendo um mestre, um justo, um homem correto, teria a obrigação de corrigir essa ideia equivocada em seus discípulos. Que nós vamos encontrar os discípulos como Paulo e Barnabé, lá na cidade de Listra, Atos capítulo 14, né? Eles, depois de curar o homem coxo, a cidade vem o sacerdote de Júpiter e trazem bois e grinaldas querendo sacrificar, e Paulo e Barnabé ali rasgam uma roupa e com muita dificuldade contém aquela multidão para dizer: nós somos homens, nós não somos Deus, nós não podemos ser adorados, foi Deus quem fez isso aqui. Nós vamos encontrar também os anjos se defendendo desse tipo de situação, quando lá em Apocalipse 22, João, maravilhado com tudo aquilo que ele está vendo na visão, ele quer adorar o anjo, e o anjo diz: olha, não faça isso, adore a Deus, eu sou conservo teu. Ou seja, se os homens bons e os anjos bons não aceitam a adoração porque entendem que isso é algo que somente Deus pode ter, como é que Jesus aceita a adoração, diz que deve receber a mesma honra que é dada a Deus, como disse lá em João capítulo 5, deixa que os homens, seus discípulos e as pessoas de fora o adorem, se ele não fosse Deus? Então isso é uma das formas que ele demonstra claramente que na sua autoconsciência Jesus se via como Deus. Além do mais, nós vamos ver alguns títulos muito importantes que Jesus assumiu e que eram declarações, ou ao usar esses títulos, ele estava dando declarações implícitas de que ele era Deus. Ele atribuiu a si mesmo o título de Filho de Deus. Jesus se chamou de Filho de Deus diversas vezes. Ao chamar-se de Filho de Deus, e é uma coisa que ele tem esse entendimento desde que veio ao mundo, desde que era pequeno. Porque a primeira fala registrada de Jesus está lá em Lucas, capítulo 2, né? A primeira palavra de Jesus, antes que fosse registrado qualquer dos seus discursos, dos seus ensinos, nós vamos encontrar Jesus falando com seus pais lá no templo, que estão preocupados e como que dando uma bronca nele, porque ele afastou-se deles, e vão encontrá-lo discutindo com os doutores junto ao pátio do templo, e Jesus disse: vocês não sabiam que eu tinha que cuidar das coisas de meu pai? E obviamente ele não estava falando de José, porque ali não era uma carpintaria, ele não estava negociando a compra de madeira, ele estava conversando com os mestres da lei acerca das coisas de Deus, o pai a quem ele se referia, então aí era o próprio Deus. Os judeus vão acusar Jesus de declarar explicitamente que ele era filho de Deus, e isso equivale a dizer que ele era Deus. Dizer que era filho de Deus equivale a dizer que ele tinha a mesma essência, a mesma substância de Deus. Assim como um homem gera um filho que é igual a ele, à sua imagem, somente Deus poderia, ou somente alguém que fosse Deus poderia ser chamado de filho de Deus desta maneira. Jesus, inclusive, vai alterar até a forma como os discípulos falam com Deus, o chamando de Pai. No Antigo Testamento, nós não vamos ver muitas vezes Deus sendo chamado de Pai, e quando isso acontece, é basicamente numa metáfora. Assim como um pai
Deus faz assim, assim. Mas Jesus, ele ensinou aos discípulos a orar, dirigindo-se a Deus, usando o termo aramaico Abba ou Abá. Abá é um termo que nós traduziríamos como papaizinho, meu papai. Era uma expressão de intimidade familiar, uma expressão que não deveria ser utilizada em público. Para um judeu, seria totalmente impróprio, desrespeitoso, totalmente inapropriado chamar Deus de Abá, especialmente em público. Eles não usavam esse tipo de expressão nas suas orações, mas Jesus usava isso diversas vezes. Nós vamos encontrar Jesus 16 vezes orando, referindo-se a Deus como seu Pai, em 22 textos ao todos, e em 60 ocasiões ele chama Deus de Pai. Ensina os seus discípulos a orar de tal maneira que, lá em Gálatas, capítulo 4, o apóstolo Paulo já demonstra que as igrejas tinham já este costume de orar a Deus dizendo Abá, usando a palavra aramaica. O Joaquim Jeremias diz que em 1000 anos antes de Cristo, não há registro de orações dos judeus chamando Deus de Pai. O que mostra aí um relacionamento único, uma intimidade única. Nenhum profeta, nem Moisés, nem Abraão, alguns homens são chamados de amigos de Deus, mas nenhum homem chamou Deus de Pai desta maneira, como Jesus. O que chamar-se filho de Deus desta maneira equivalia a mostrar um nível de intimidade, de conhecimento e de relação com Deus que ninguém poderia ter, a menos que fosse realmente Deus, que fosse tão Deus como o Pai é. E outros títulos são muito importantes também. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar o Pai sendo apresentado como o pastor. Salmo 23, né, conhecidíssimo. O Senhor, ou seja, Jeová, Yahvé, o Deus que se revelou a Moisés com este nome, é o meu pastor. Deus era o pastor, portanto, as ovelhas pertenciam a ele é quem guiava as ovelhas. Estar num relacionamento com Deus era ser ovelha do seu pasto, do seu pastoreio. Mas Jesus vai chegar em João capítulo 10 e dizer: eu sou o bom pastor. As ovelhas pertencem a mim. Ninguém pode tirá-las de mim. Elas ouvem a minha voz. Aquele que é o pastor é a quem as ovelhas pertencem. Ao dizer que é o pastor, o título que era próprio de Deus, ou Jesus estaria usurpando as ovelhas de Deus, o que obviamente não é verdade, mas é essa alegação que eles fazem contra ele, de que ele estava blasfemando, ou então ele estaria dizendo: eu e Deus somos um só e somos o pastor, eu sou o pastor das ovelhas. Também nós vamos encontrar lá no livro do profeta Isaías, Deus dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último. Pelo menos em 3 ocasiões, Deus faz esse tipo de declaração. Isaías 41, 44, 48. E agora Jesus vai chegar para João, lá no texto de Apocalipse, e dizer: João, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o início e o fim. Ele está declarando ali diversas vezes que é o início e o final de tudo, ou seja, ele abarca toda a eternidade. Um título, porém, que era próprio do Pai. Sendo próprio de Deus, o Pai, e não sendo possível de maneira nenhuma que houvessem 2 primeiros e 2 últimos, né? Se um é o primeiro e o outro vem logo depois, então teria que ser o segundo, como as testemunhas de Jeová alegam que Jesus é uma criação, a primeira criatura de Deus, mas não igual a Deus. Não, é isso que Jesus está dizendo. Eu sou o primeiro e eu sou o último, assim como o Pai também alegava. E no Antigo Testamento, um outro título que era exclusividade de Deus é que o Pai se apresenta como o esposo. Profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Oséias,
nós vamos encontrar Deus apresentando-se como o esposo. Só que lá em João, capítulo 3, nós vamos encontrar Jesus dizendo que ele é o esposo e que aqueles que estão com ele são os amigos do esposo. E aí, então, nós vamos ver que, ora, num ambiente onde a infidelidade é veementemente condenada, tida como prostituição espiritual, deixar de unir-se a Deus para unir-se a outro Deus, Jesus não poderia dizer, eu agora sou o esposo e não o pai, se ele não fosse um só com o pai, ou seja, se ele não fosse Deus. Diante desse conjunto tão grande de evidências, queridos, extraídas dos evangelhos, nós podemos entender perfeitamente que, na sua autoconsciência, ou seja, como Jesus se via, se enxergava e se declarava, ele claramente se vê e se declara como Deus, igual ao Pai, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma substância, com a mesma essência, com os mesmos atributos. Dizer que Jesus nunca declarou ser Deus é simplesmente ignorar todo esse vasto testemunho dos evangelhos sobre as declarações que Jesus fez sobre si mesmo. Ainda que nós descartássemos aqui as declarações que estão no Evangelho de João, que alguém quer dizer que é tardio, foi escrito muito depois e, portanto, já revelava o pensamento da igreja e não de Jesus, mas nós temos nos outros evangelhos, como vimos, em Marcos, que é considerado o evangelho mais próximo ao tempo de Jesus, o Evangelho de Marcos traz aí diversas declarações que realmente não poderiam estar na boca de Jesus se ele não fosse Deus, se ele não estivesse declarando que se via como Deus. O escritor britânico C.S. Lewis, ele diz no livro Cristianismo Puro e Simples, ou Mero Cristianismo, que não é possível que alguém diga que Jesus é um mestre do saber, que Jesus é apenas um profeta, um homem bom, diante das declarações que ele fez. Ele diz, só há duas possibilidades. Ou nós cremos que ele é Deus, e aí o adoramos, ou então os judeus estavam certos em crucificá-lo, ele merecia aquela morte porque ele era um louco, herege, blasfemo, que fez declarações totalmente inapropriadas. Como, obviamente, nós não acreditamos de forma alguma nisso, nós só podemos crer que Jesus é Deus. E isso extraído do seu ensino. Porque os irmãos sabem que os estudiosos, especialmente aqueles da teologia liberal, eles querem fazer distinção entre o que Jesus disse, que era o seu ensino, a didaquê de Jesus, e aquilo que a igreja pregou depois, que era o chamado querigma da igreja, né? A pregação da igreja. Então eles vão dizer que ao longo dos anos, Cristo se transformou em Deus, ou foi transformado em Deus pela igreja, na hora que começou a fazer esse tipo de atribuição ou alegação. E aí eles dizem, tudo que nós encontramos nas epístolas paulinas, de apresentar Jesus como Deus, em Colossenses ele diz que nele reside toda a plenitude de Deus. Eles vão dizer, isso é um mito que foi criado depois. Embora que o próprio C.S. Lewis, que era professor de literatura medieval, que era, portanto, um especialista em mitologia, ele diz, eu li o Novo Testamento e não encontrei lá nada de mito. Se alguém diz que há mito no Novo Testamento, então eu gostaria de saber qual é o conhecimento sobre mito que essa pessoa tem para poder fazer esse juízo, porque eu mesmo nada encontrei. E ele era professor de Oxford, de Cambridge, de duas grandes universidades, considerado um dos maiores pensadores do século XX. De fato, o que nós vemos aqui em todo o testemunho que recebemos das Escrituras não é o que a igreja disse. É óbvio que alguém vai dizer, não, mas os autores dos evangelhos também fizeram um serviço redacional, alguns ajustes, mas ou nós cremos que eles registraram falas de Jesus conforme ele disse,
ou então nada da Bíblia serve para nós, nada dos evangelhos serviria para nós. O que nós estamos vendo aqui é Jesus declarar que é Deus. Obviamente, nós poderíamos pensar em outros atributos, por exemplo, a onisciência. Algumas vezes o evangelho vai dizer que Jesus sabia o pensamento. Algumas vezes os evangelhos vão dizer, João diz no final do capítulo 2 do seu evangelho, que Jesus não precisava que ninguém dissesse algo sobre os homens, porque ele conhecia os homens. Mas como nós não temos, ou pelo menos eu não encontrei nenhuma declaração de Jesus sobre isso, mas sim dos evangelistas, então não está incluída aqui nessa lista o que Jesus disse. Tudo que nós vimos aqui foi as declarações de Jesus que implicam em declarações de divindade, a sua autoconsciência. Assim, olhando para toda esta evidência, nós podemos entender que Jesus era e é Deus, ele se via como Deus, ele se declarava como Deus, e não estamos dizendo que ele se declarava como um Deus. Jesus chegasse na Índia, no meio da praça, e fizesse essas declarações que estão aqui, dizendo, eu sou Deus, alguém poderia dizer, muito bem, bem-vindo ao clube, você é um dos muitos milhões que tem por aqui. Aquela barata também é um Deus, aquela vaca ali é outro Deus, mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele está fazendo esse tipo de declaração num ambiente monoteísta, que proibia qualquer outro tipo de adoração, e os judeus, depois do cativeiro, já tinham sido curados da idolatria, portanto, eles viram em Jesus alguém que se declarava Deus de uma forma inapropriada e quiseram matá-lo. Mas o que nós enxergamos aí é um testemunho pessoal, testemunho do próprio Senhor, dizendo que ele é Deus. E sendo Deus, então nós entendemos que nós podemos ter conhecimento de Deus por meio de Cristo. Olhando para Cristo, nós sabemos como Deus é. Nos relacionando com Cristo, nós estamos nos relacionando com Deus. Nós podemos crer que, de fato, somos salvos. Porque não foi um mero homem que morreu, mas foi um Deus, ou o Deus Criador, que se fez carne e morreu por nós. Quando nós lemos declarações como lá em Jonas, que a salvação vem de Deus, ele é quem salva, embora ali Jonas provavelmente estava falando daquilo que ele escapou, né? Mas a salvação que vem de Deus, só Deus poderia salvar, então somente Jesus, sendo Deus, um Deus infinito, poderia arcar com a pena de todos os pecados e, portanto, salvar toda a humanidade. Também, já que Jesus é Deus, nós podemos ter comunhão com Deus, porque Deus mesmo se fez homem, veio ao nosso encontro, habitou entre nós e, portanto, nós podemos ter comunhão com Deus. Se Jesus é Deus, então nós podemos, como os discípulos fizeram, adorar a Jesus, porque ele, assim como o Pai, merece todo louvor, toda honra, toda glória. Nós podemos e devemos adorar a Jesus porque ele é Deus. E nós podemos também orar a Jesus, já que ele é Deus, e só sendo Deus ele pode ouvir qualquer oração e responder aos que clamam a ele. É inadmissível que alguém entenda, conforme a teologia católica, que podem falar com algum dos santos. Já é um problema, em primeiro lugar, porque não há comunicação com aqueles que estão lá. Eles até citam equivocadamente alguns textos que encontra-se, por exemplo, no Apocalipse, de santos, ou de alguém falando com os santos que estão no céu, mas são pessoas que estão no céu falando com os santos que estão no céu. Ou os santos que estão no céu falando com Deus que está no céu. Nós não temos nenhum relato de alguém que está na terra falando com um homem que está no céu. Ainda que se admita que seja um relato, embora que ali é uma parábola, e portanto há um teor metafórico muito forte, mas ainda que se admita que ali estão sendo mostrada uma situação real, nós temos na parábola do rico e de Lázaro, uma pessoa que está no além,
no inferno, falando com Deus que está no céu, mas eles não estão na terra. E quando é questionado sobre a ida de alguém à terra, Deus diz, eles têm Moisés e os profetas. Não bastasse não ter esta comunicação com os santos do céu, além do mais, como é que alguém pode entender que pode falar com Maria, por exemplo, que é uma mulher judia do século I, que falava aramaico e possivelmente ou talvez hebraico, quem sabe um pouco de grego, porque era um ambiente poliglota, mas sem dúvida nenhuma ela não falava português. Como é que eu poderia falar com ela em português e ela me entender? Além do mais, como é que 1.000, 2.000, quantas mil pessoas ao mesmo tempo falarem com ela, ela poderia ouvir, registrar esse pedido e levar a Jesus, se é que ela tivesse esse papel lá. Ora, não há nenhuma possibilidade disso. Por que eu posso falar com Jesus? Porque ele é Deus. Porque eu falo em português e ele me entende? Porque ele é Deus. Porque ele pode atender a 1 milhão de pessoas que estiverem orando a ele ao mesmo tempo. Porque ele é Deus. E por que eu posso e devo orar a ele? Porque ele, sendo Deus, não só pode ouvir, mas ele tem poder para responder às orações e, portanto, nós podemos orar a Jesus, uma vez que ele é Deus e ele próprio declara-se aqui como Deus. Assim, queridos irmãos, fica clara esta verdade nos evangelhos. Jesus declarou-se Deus. Se não com todas as letras, ao subir na praça em Jerusalém e dizer, olha, eu sou Deus igual ao Pai, mas nós vamos ver que há tantas declarações e suas implicações que as pessoas naquele ambiente que o ouviam entenderam, ele está declarando-se igual a Deus. E por isso ele deve morrer, uma vez que ele não é Deus, eles não criam nele, e assim ele, portanto, deve ser apedrejado. Essa é a pena de morte para a blasfêmia. Diversas ocasiões as pessoas vão dizer isso. Somente alguns teólogos de hoje, e especialmente os alemães da teologia liberal, querem olhar para o Evangelho e não enxergar que Jesus está dizendo eu sou Deus, que Jesus não está declarando-se igual ao Pai. Mas nós não podemos crer nas Escrituras como sendo palavra de Deus e crer de outra forma nessas declarações de Jesus. Ele é plenamente Deus, é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez carne, o Deus que habitou entre nós, o Deus que mostrou a glória de Deus, o Deus que se revelou, o Deus que morreu por nós, o Deus que nos garantiu a vida eterna e o Deus a quem nós podemos orar e falar com Ele. Nós não podemos considerá-lo apenas como um mestre, como um profeta, como uma criação de Deus, como os testemunhos de Jeová, nem como um homem que pregou virtudes como o Espiritismo ensina, mas nós precisamos considerá-lo Deus e, portanto, adorá-lo como nosso Deus e Senhor, porque é isso que ele é isso que ele declarou, é isso que todas as evidências das suas declarações deixam claro e nós não podemos aceitar diferente disso. Assim, Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador divino, é o Senhor que veio a esta terra como Deus, para nos tornar também filhos de Deus. O Filho de Deus se tornou homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus e nós o adoramos e prestamos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A consciência que Jesus tinha de si mesmo é de que Ele é Deus. E a mesma consciência que nós precisamos ter, o mesmo entendimento que nós precisamos ter, Ele é o nosso Deus. Então, queridos, esse é o tema que eu preparei para hoje, aquilo que tinha para apresentar aos irmãos. Agora, pastor André